Boa noite para todos. Existe um termo em doutrina espírita que a gente ouve muito, mas nem todo mundo tem clareza do que esse termo representa de verdade. Alguns de nós até temos uma boa visão do que ele seja, mas para alguns de nós essa informação é um pouco complicada da gente entender. É um termo chamado transição planetária. O que é que se esconde por trás desse termo? O que é, na verdade, esse fenômeno que a doutrina espírita dedica tantas páginas para a gente tentar entender? A transição planetária, no entendimento da doutrina espírita, é um período marcado por uma mudança muito sutil que a humanidade estaria atravessando. Segundo o Espiritismo, assim como os espíritos evoluem, os mundos também evoluem. E diferentemente do que nós costumamos pensar, de que a evolução é como se fossem degraus, que a gente vai subindo até alcançar um estágio superior, para a doutrina espírita não é uma escada, é uma rampa. Porque se fosse uma escada, nós faríamos mudanças bruscas de um dia para o outro, e não tem mudança brusca. As mudanças são muito sutis, então a gente, na verdade, não está subindo uma escada, nós estamos subindo uma rampa. Nessa leitura de rampa que nós teríamos para subir durante essa escalada evolutiva, Allan Kardec possui uma obra chamada O Evangelho segundo o Espiritismo, aonde nessa obra, no seu capítulo 3º, chamado Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, lá está dito que existem didaticamente 5 características de mundos. A primeira, mundos primitivos. O que é um mundo primitivo? Um mundo primitivo é um mundo primitivo, ok? Primitivo. Isso aqui é pré-história, tá? Pré-história pré-história. Não tem ainda civilização, aquela coisa. Mundo primitivo. Nós não estamos no mundo primitivo, já passamos dessa fase. A fase seguinte chama mundo de provas e expiações. Por que provas? Porque são lugares onde a gente... Ah, foi ali, né? Rapaz, você quer eletricidade. Tá. Foi. Depois, deixa eu tirar que eu vou chutar. Bota pra cá, senão quebra. Então é o seguinte, o que é prova? São experiências novas. Novas. Eu vou aprender coisas novas, isso é prova. Nunca fui médico, terei uma encarnação para ser médico. Nunca morei na Amazônia, passa uma encarnaçãozinha na Amazônia para aprender como é gostoso, clima, né? Tal, desenvolver determinadas habilidades. Isso é prova. Expiação não é isso. Expiação não é coisas novas, são coisas velhas que a gente não fez direito. Se eu não me comportei direito numa determinada área, eu vou voltar para resolver isso. Isso é expiação. Então existe um tipo de mundo, provas e expiações, que ele é depois do primitivo, onde as pessoas estão aprendendo coisas e se defrontando com suas fragilidades. Aqui os homens são maus, são perversos, criam sociedades exclusivistas, sociedades cruéis, existe muita diferença de classes, existe uma descrença em Deus muito grande, é uma sociedade marcada por um materialismo muito forte, os espíritos são endurecidos,
não se transformam com facilidade. Eu poderia dar uma série de formas de vocês entenderem, mas é a Terra, né? Para ficar todo mundo cair, a Terra é um mundo de provas e expiações. Tá? O terceiro seria os mundos de regeneração. Mundos de regeneração não são mundos superiores, são mundo regenera. Mundos de regeneração não são mundos superiores, são mundos aonde, na verdade, os espíritos irão se regenerar. Então, nesses mundos, os espíritos ainda têm suas dificuldades. A grande diferença é que eles querem acertar. Qual é a diferença do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração? É que no mundo de regeneração as pessoas querem fazer o certo. É só essa a diferença. Diz Allan Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, que nos mundos de regeneração, o corpo, vou até botar aqui, regeneração, primeiro, o corpo é o mesmo, então não vai haver necessidade, não vai haver uma diferença dos nossos corpos, não precisa de uma mutação, não precisa nada, os corpos são iguais. Nós já temos o corpo do mundo de regeneração. Não é o hardware que muda, o que muda é o software. O corpo é o mesmo, mas a cabeça da pessoa é que é diferente. Então isso é um mundo de regeneração. Segundo, eu não vou falar como é o mundo de provas e expiações, todo mundo sabe, é só olhar na televisão. Então, segunda característica, não é um mundo superior, não é superior. O que significa não ser superior? O bem ainda não sobrepõe o mal. Existe um certo equilíbrio entre bem e mal, não é um mundo superior. Terceira característica que a gente tem dentro dessa estrutura. Embora os corpos sejam iguais, embora não seja um mundo superior, meu Deus, para quem vem do mundo de provas e expiações, é uma paz. É uma coisa maravilhosa. Para quem sai daqui é uma bênção. Porque está num lugar horrível e de repente vai para um lugar onde as pessoas estão querendo uma vida diferente. Então vejam que esses três fatores aí são fatores externos a nós. Aí tem três fatores que são internos a nós. Primeiro, as pessoas de regeneração, elas têm fé e se aproximam de Deus. Está faltando para nós. Isso aqui, nós estamos pendentes por essa aqui. Nossa humanidade não é uma humanidade que tem fé. Estou confundindo vocês com o que eu estou falando? Aí você vai dizer assim, isso não é verdade. Isso não é verdade, dona Mara, porque as igrejas estão cheias de pessoas. Como que o mundo não tem fé, não quer Deus, se as igrejas estão cheias de pessoas? A grande pergunta é, estão buscando o que na igreja? Os bens da terra ou os bens do céu? Porque existem muitos de nós que estamos indo para os ambientes religiosos atrás dos bens da terra, não atrás dos bens espirituais. O Cristo dizia, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Acabou. Mas a gente às vezes quer seguir, mas dentro de um propósito, Márcia, muito diferente. As pessoas estão querendo que Deus lhes sirva. Eu determino e Deus faz, né? Como se nós, na verdade, estivéssemos em busca da religião para que ela nos favorecesse as coisas materiais. Isso não é legal. Então, para dizer quem é que tem uma conexão com o divino, quem tem uma conexão verdadeiramente espiritual, não pode contar aqueles que estão atrás das coisas materiais nos ambientes religiosos. Tem que tirar essa galera fora. Aí vai sobrar pouco. O número de pessoas que verdadeiramente está atrás da sua espiritualização, que está predisposto a um processo verdadeiro de mudança, é pequeno. Por isso que se diz que o homem da atualidade, ele tem uma fragilidade na fé e na sua conexão com Deus.
Segundo, precisa fazer uma sociedade inclusiva. Isso está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 17, no primeiro parágrafo. Para irmos para um mundo de regeneração, a sociedade não pode ter essas diferenças sociais que a gente tem. Vamos ter que corrigir isso. Então, esse modelo de sociedade perverso que a gente criou, aonde uns têm demais e outros não têm nem o mínimo para viver, é um indicativo de que nós ainda não estamos no mundo de regeneração. Ok? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Terceiro, nós temos que nos aproximarmos do amor, vencendo o ódio, a paixão, a inveja e o orgulho. Ódio, paixão, inveja e orgulho baseados no amor é o que vai fazer o perfil daqueles que vão para o mundo de regeneração. Mas são 7 características, falta uma. A última que falta é a seguinte: mesmo você tendo todas essas condições e indo para um mundo de regeneração, se lá você não se comportar bem, volta, tá bom? Se eu for para o mundo de regeneração, eu não, e o Cleia? E o Cleia vai para o mundo de regeneração. Aí chega lá, se comporta mal. Cria confusão, não aceita as coisas, cria uma série de inimizades. Próxima encarnação, volta, papai. Volta para um mundo de provas e expiações, porque não tem o perfil para ficar lá. Então, assim, um mundo de regeneração, ele não é uma coisa tão distante daquilo que a gente possa imaginar. Eu vou dizer com o que parece um mundo de regeneração. Um mundo de regeneração parece com um movimento, como por exemplo o movimento espírita. Isso é parecido com o mundo de regeneração. Porque as pessoas têm o corpo que é igual, elas têm a maneira de viver igual. E aí estão procurando Deus, estão lutando para tirar o orgulho, a inveja, essa parte do ódio do seu coração. Se houver um evento espírita, ou aqui nessa sala, se alguém esquecer um celular aqui, o que é que vai acontecer? Vamos guardar e vamos esperar a pessoa procurar. Então, está aqui, está guardado. Mas como tem um guarda-chuva que está fazendo 2 anos que está ali esperando a pessoa, o dono, ele não voltou mais. Ele nem acredita que está guardado, por isso que ele não voltou. Está ali, está bem visível. 2 anos. 2 anos. E bom, hein? Da marca boa. Mas igual dá uma olhada para ele, Jesus, está vendo? Então, o mundo de regeneração, ele é um mundo onde as pessoas têm essa característica, o desejo de ser melhor. Reparem que o nome do planeta, tipo de planeta, não é mundo de regenerados, é mundo de regeneração, porque é nele que a criatura vai verdadeiramente se libertar para ir para o estágio 4, que são os mundos felizes ou ditosos, aonde o mal já supera o bem, e o estágio 5, chamado mundos celestiais, aonde habitam entidades extremamente evoluídas, que eu não vou perder tempo falando, que nem eu sei como é que é. Então, muito bem, nós temos que nos preocupar com o que está perto de nós. Nós estamos exatamente aqui, no mundo de provas e expiações, indo para um mundo de regeneração. Então, se fosse uma rampa, aqui seria o estágio 2, que a Terra e aqui seria o estágio 3. Só que nós não estamos mais no estágio 2, a gente já saiu do 2 e a gente está se aproximando do 3. Por isso que se diz que nós estamos num período de transição. Por que um período de transição? Porque a Terra, ao mesmo tempo que tem um monte de coisa ruim, já tem alguns sinalizadores de coisa boa. Nós já temos, já há uns sinais, gente, que legal, há uma preocupação com a ecologia. Antigamente não tinha, né? Preocupação nenhuma, hoje já tem. Preocupação com o meio ambiente, preocupação com a fome, preocupação com a desigualdade, preocupação com a guerra, preocupação com a violência, com a intolerância. Essas preocupações não tinham antes. Antigamente as pessoas
elas gostavam dessa maneira de viver mais violenta. Outro dia eu estava assistindo um vídeo de 1940, eu acho, quando a Itália decide entrar na Segunda Guerra Mundial. Aí Mussolini está assim num parapeito e ele fala para o público, e quando ele diz, nós vamos declarar guerra e tal, a população na praça faz uma alarido, como se fosse tipo um gol de Copa de Final do Mundo. É uma alegria, as pessoas estão felizes, porque elas vão entrar na guerra. Esquisito. Muito esquisito. Né? Hoje a gente não tem esse tipo de coisa. Quando você tem isso, a tendência dos países é um questionamento sobre isso. A existência de organizações para estimular a nossa diplomacia também é um instrumento muito interessante nesse sentido. Ou seja, nós já temos vários instrumentos dentro do planeta indicando que nós estamos saindo de um mundo de provas e expiações e indo para um mundo de regeneração. Mas está longe, né? O que está acontecendo? Olha o que está acontecendo. Vamos saber agora. Agora vamos saber. Então, o que acontece? O que a literatura espírita fala sobre isso? Nós temos algum indicativo na literatura espírita que nos aponte que nós estamos na transição planetária, ou isso é só opinião nossa? Existe alguma obra que diga nós estamos saindo do estágio de provas e expiações para a regeneração, ou isso é só opinião da gente? Não. Existe uma literatura muito farta em doutrina espírita dizendo a Terra já não é propriamente um mundo de provas e expiações. Ela já tem características de regeneração, ou seja, nós estamos num processo de migração. A nossa humanidade está se transformando, ela está questionando os seus valores e fazendo um movimento na direção do progresso, na direção de nós construirmos essa nova sociedade. E existe um texto que está no livro A Gênese, aqui, A Gênese de Allan Kardec, no capítulo 18, o item 9, no capítulo 18, aonde Allan Kardec diz que, aqui ó, vou ler, item 9, segundo parágrafo, diz: tendo chegado a um desses períodos de crescimento, a humanidade terrena está plenamente, há quase um século, no trabalho da transformação. Então, tinha quase um século que estava num período de transformação. Essa obra, ela foi lançada no dia 6 de janeiro de 1868. Então, certamente, ela foi feita em 1867, né? Porque ela foi publicada em janeiro, ela foi escrita em 67. Eu vou tirar, diz que é quase um século, tirar 90 anos. Seria 1700, tirar 80 anos. 1787, tirando 80 anos, quase um século. Não tem nada importante em 1787, assim, relevante. Mas em 1789 tem. O que foi? Revolução Francesa. Sim, a Revolução Francesa marca uma fratura na história. Você já estudou, que diz que a Idade Moderna terminou na Revolução Francesa e que a Idade Contemporânea começa no dia 14 de julho de 1789, com a queda da Bastilha, Revolução Francesa. Só que a Revolução Francesa ela não é somente uma mudança de governo, ela é uma mudança de mentalidade. Porque a partir da Revolução Francesa, nunca mais o cristianismo seria igual na França. O cristianismo ele foi quase que banido da França durante o período revolucionário. Os bens da igreja foram confiscados, os sacerdotes foram todos mortos,
Muito tempo depois é que os bens da igreja foram devolvidos, mas o cristianismo nunca mais foi igual, nunca mais. E inicia-se com a Revolução Francesa uma onda de materialismo muito grande na Terra. Nunca na humanidade do Ocidente as nações haviam se permitido reger pelo ateísmo, e é exatamente a partir da Revolução Francesa que o ateísmo toma controle da nossa humanidade. Ele assume o controle da nossa humanidade ali. Ele assume o controle, então acontece assim. Primeiro, o materialismo assume o controle. Depois, vem a revelação espírita, falando da imortalidade da alma e de todas as verdades espirituais. Então, o materialismo de um lado, por um lado, negativo, para o lado positivo, a revelação espírita. É um para baixo e um para cima, Eucléia. É um para lá e um para cá. Então, se o materialismo veio para dizer que não existia nada, vem o espiritismo para dizer que existe tudo. De novo para baixo. Terceiro, encarnação dos endurecidos. A partir desse momento, existe uma quantidade enorme de espíritos endurecidos que encarnam no planeta. É uma onda terrível de entidades perturbadoras que nascem no planeta. Espíritos que têm uma última oportunidade de verem a Terra e até mesmo para testar se a gente é bom mesmo. Se a gente for bom mesmo, mesmo com os convites perturbados que eles trazem, você se mantém fiel. Tanto para não se apaixonar pelas ideologias loucas, quanto para não odiar as ideologias loucas. Mas saber andar no meio desse campo minado que se torna a nossa sociedade. Aí você vai dizer, não, eu entendi a mensagem. Você entendeu? Então, se você entendeu, eu vou te colocar no meio dessa loucura e você vai ter que andar certinho, mesmo com todas as portas da loucura abertas. Esse é para baixo ou para cima? Para baixo, é. Então vem um para cima agora. 4. Encarnação dos bons. Sim! Ao mesmo tempo que nós tivemos a encarnação de entidades endurecidas, também nós tivemos a encarnação dos bons, que vieram contribuir, só que eles não são tão numerosos não, os endurecidos são mais, tá? Por que os bons não são tão numerosos? Porque se eles forem muito numerosos, eles vão fazer o trabalho, e o trabalho que a gente tem que fazer é para nós. Esse é para cima ou para baixo? Esse é para cima, então vem um para baixo. 5. O império do mal. O que é o império do mal? É o que a gente está vivendo, porque veio o materialismo, encarnam os endurecidos e vem o império do mal. O império do mal é isso que a gente está vivendo hoje. Todos os valores invertidos numa sociedade movida pela violência, pelo desamor, pela crueldade, uma série de fenômenos que a gente não imaginava de intolerância que nós iríamos ter no século XXI, e estamos vivendo. Estamos vivendo no século XXI uma série de coisas intolerantes. Não. Não. Conversando com a Sâmia em casa, ela disse assim, eu me preparei para tudo na transição, mas nunca imaginei que fosse isso. Ela disse, imaginei que a gente ia ter fome, que ia ter guerra, não ia ter como comprar comida, que a gente ia passar necessidade, que ia ter... Não é. É essa convulsão ideológica que a gente está vivendo. Esse é para baixo ou para cima? Então vamos para cima agora. 6. O testemunho. O testemunho será a nossa possibilidade de vivermos o bem mesmo dentro do império do mal. Então, eu estou no império do mal, mas estou vivendo do bem. Os convites do mal não são tão sedutores a ponto de me levar para ter uma visão diferente daquilo que eu deveria pensar. Não falta esses convites, né? Não falta. Esse negócio sai do lugar? Sai, né? Não está aqui. Resultado. Todo este cenário que a gente está vivendo
faz com que a gente pense assim: e a transição? Já acabou ou ainda não acabou? Tem uma 7ª etapa, que ali só tem 6. Ele termina na 7ª. A 7ª, vou botar a 7ª aqui. A 7ª é a migração planetária. O que é a migração? É a saída do planeta das entidades que não se adaptaram a esse processo de mudança. Então, vem o materialismo, vem a revelação espírita, encarna os endurecidos, encarna os bons, império do mal, era do testemunho e, por fim, a migração. Isso não é sequencial, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Então, a migração já começou, o testemunho já começou para alguns, império do mal a gente está vivendo, ainda tem endurecido renascendo e alguns para renascer, tem gente boa nascendo. Então, essas coisas todas, elas estão se dando de forma simultânea. E a grande pergunta que a população se faz é: e aí? Já terminou ou não terminou? Já terminou a transição? Não? Ah, é? Mas tem um pessoal que fala que ela seria no ano 2000. Não foi. Foi no ano 2000. Não. 2012. Tinha até um filme. Não era? 2012. Depois 2019. Também não foi. Agora é 2057. 2050? Eu já vi uma de 2057. Mas eu vou mostrar para vocês quando vai ser. Porque está aqui no livro dos médiuns. Dia, mês e ano, já viram? Tem o dia, o mês e o ano que vai acabar. Não é bacana? Então eu vou ler. Vou ler. Item 267, parágrafo 8º. Reconhecem-se ainda os espíritos levianos pela facilidade com que predizem o futuro e falam com precisão de fatos materiais que não podemos conhecer. Os espíritos bons podem fazer que as coisas futuras sejam pressentidas quando isso for útil. Nunca, porém, fixam datas. Toda previsão de qualquer acontecimento para uma época determinada é indício de mistificação. Então esqueçam data. Não tem. Não tem. A gente só sabe que não acabou, porque o trem está feio ainda, tem um monte de coisa acontecendo, então ainda não acabou. Mas o que a gente tem na literatura espírita? Nós não temos aqui um livro, mas tem um livro. Hã? Estavam todos aí, ó, babá. Eu escondi. Não sei, não tem, não está aqui. Nós temos um livro chamado A Caminho da Luz, capítulo 24, antepenúltimo parágrafo. Ele diz que em 1938, esse livro é de 1938, ia se reunir uma coletividade de espíritos para decidir o destino da Terra. Eles já devem ter se reunido, que de 38 para hoje já deu tempo. Quando chegar no 24, você vai ver que os espíritos que coordenam o sistema solar irão se reunir para decidir o destino da Terra. Eu acredito que já posso ter se reunido, porque 38 para cá, na agenda dele já deve ter dado para marcar e já reuniram. E já decidiram sobre o planeta, se ele vira regeneração agora ou se depois. E a razão está a dizer que se eles reuniram, eles já decidiram que é para frente. Porque a gente não está fazendo a lição de casa. Nós temos um texto no livro Obras Póstumas. Não, no livro, na Revista Espírita de 1863, no fascículo de dezembro, existe um texto de Kardec que diz o seguinte, olha Kardec falando na Revista Espírita, diz, ora, o materialismo já veio e a revelação espírita já veio. Já se comprovou que o fenômeno é real, já se observa o avançar da ideia da espiritualidade no mundo.
Então, evidentemente, o século XIX ainda será um século de muitos questionamentos sobre o Espiritismo, mas o século XX será o século da consolidação da regeneração, a ponto de que, ao terminar o século XX, a regeneração terá terminado, a transição terá terminado. Então, Kardec faz uma previsão de que no século XX a gente terminaria a transição, porque ele calcula, poxa, a revelação já veio, está tudo colocado aí, a ciência comprovando qual é o obstáculo que pode ter, porque repara, não é para ir para o mundo superior, é só as pessoas dizerem assim, cara, eu entendi, eu vou me esforçar para melhor. Porque quando eu digo que se parece com o movimento espírita, é porque o movimento espírita não é formado por anjos, pessoas normais. A única característica é que eu quero ser melhor, eu não quero mais odiar ninguém, não quero ter raiva. É essa que é a diferença, é a decisão de ser bom, não é nem dizer assim, gente, eu resolvi, não odeio mais ninguém, não é isso, mas é pelo menos eu dizer assim, eu tomei a decisão na minha vida de que eu quero mudar, pronto, quando eu decido isso verdadeiramente, eu já estou integrado ao ideal da regeneração. Então, observando por esse ângulo, a gente pode ver que Kardec previu que a regeneração terminaria em 24. Não terminou. Então, das duas, uma. Ou ele errou, ou a gente está atrasado. Porque assim, Kardec não era nenhum profeta para dizer assim, eu vejo. Não, é pela lógica. Ora, mas se isso daqui, se a fé raciocinada está posta 100 anos para frente, a humanidade vai fazer um negócio maravilhoso. Isso aqui, daqui a um século, está tudo virado. E não virou, gente. Nós tivemos 2 guerras mundiais, as perspectivas de que o planeta resolvesse os problemas que ele tinha não aconteceram. Existe vontade de mudança? Tem. Eu não posso dizer que nós estamos como nós estávamos no século XIX. Não, a gente não está como no século XIX. Nós hoje temos uma visão de mundo melhor. Mas ao mesmo tempo que eu tenho uma visão de mundo melhor, os mesmos problemas sociais que eu tinha no século XVIII, que eu tinha no século XIX, eu tive no século XX, estou tendo no XXI. E eu não quero preocupar ninguém, mas a gente já vai fechar os primeiros 25 anos do século XXI e o trem está igualzinho. Então, assim, nós já poderíamos ter feito essa transição. Nós já poderíamos estar mais avançados. Nós só não estamos mais avançados pelo mesmo motivo que o sapo não lava o pé. Você sabe por que o sapo não lava o pé? Por que o sapo não lava o pé? Porque não quer. Por que não quer? Porque ele mora na lagoa. Se ele mora na lagoa, é só molhar o pé. Só molhar o pé. Então, o sapo não lava o pé porque não quer. E a gente não faz a transição porque não quer. O planeta ainda se arrasta dentro de um processo de transição porque nós assim queremos. É como se nós disséssemos assim, olha, nós éramos os trabalhadores da última hora. É isso? Então, eram 11 horas da noite, a última hora. E nós não quisemos pegar o trem das 11. Passou o trem das 11. A gente poderia ter... Bastava que a gente não tivesse vivido as guerras, vivido os processos de violência. Era só não ter feito. Porque
de verdade, a humanidade já tem recurso suficiente para fazer. Mas olha hoje, nós estamos tendo guerra aqui, está começando hoje. Hoje, Mara. Pleno século 21, a gente vai começar, mas como que a gente vai matar a nossa juventude? De onde que a gente está tirando esse tipo de pensamento no século 21? Doutrina Espírita explica: encarnação dos endurecidos. Essa galera endurecida, encarnada, assumiu postos de comando e está tentando dar as regras do jogo. Eu confundo vocês com o que eu digo? Então, assim, a Terra, ela tem uma perspectiva de fazer a mudança, mas a humanidade tem que querer. Ela tem que querer. E, de certa maneira, uma boa parte da nossa civilização quer. Mas tem uma outra parte que parece que não quer, que ainda se compraz na guerra, na violência, no desamor, no egoísmo. Parece não quer. Não quer. Não quer. Não quer. Não quer. As coisas. Desencarnado, esse é que não querem mesmo. Então, não posso ficar mais nem um minuto com você, né? Porque o trem das 11, se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã, a gente de repente está perdendo uma oportunidade de fazer a mudança. Porque a sociedade vai precisar de um tempo para se organizar, para que isso de maneira aconteça. Eu estou confundindo vocês com o que eu estou falando? Mas eu não quero que ninguém perca as esperanças. Não quero que ninguém perca as esperanças, porque, a bem da verdade, eu não quero que ninguém se assuste. E não pode sair ninguém até eu terminar. A bem da verdade, não existe transição planetária. Se assustou, Mara? Por que não existe transição planetária? Porque o planeta não está em transição. Mangueira continuará dando manga. Os rios continuarão correndo para o mar. Rondônia vai continuar fazendo calor. Então, o planeta não está em transição. Quem está em transição? A humanidade planetária. Então, quando a gente diz que o planeta está indo para a regeneração, não é o planeta, é a população que está indo para a regeneração. Somos nós que vamos para a regeneração. E isso não se dá coletivamente. Esse processo de transição planetária, ele se dá individualmente. Cada pessoa individualmente se transforma. Então, mesmo que o planeta não queira se transformar, isso não impede a minha transformação. Porque a floresta, ela não é verde. Quem é verde são as folhas das árvores da floresta. Da mesma maneira, o planeta ele se torna de regeneração porque as pessoas que estão nesse planeta decidem viver num padrão de regeneração. O que eu quero dizer com isso? É que aqui nesta sala nós podemos ter pessoas que já estão em regeneração. O planeta não está, mas tem gente que já está. Como tem gente, queira Deus que não, que ainda é... Está tudo bem? Ah, tá. Ainda tem gente que espero que aqui não tenha ninguém, provas e expiações. Não, tem que matar mesmo, tem que fazer mesmo. Esse pessoal é provas e expiações. Não, que bateu? Vai, mate mesmo, mate. Isso não é característica de mundo de regeneração. É característica de provas e expiações, só que é indivíduo a indivíduo, é pessoa a pessoa. A humanidade vai se transformando coração a coração. Hoje uma pessoa decide, eu vou perdoar, não vou mais guardar mágoa, vou ser uma pessoa mais fraterna. Aí o outro decide, eu não vou mais querer ter tudo que a terra pode dar, eu vou aprender a dividir. Então, cada um de nós vai individualmente mudando. Mesmo que o planeta não esteja em regeneração, eu começo o meu processo individual.
Quando a maioria do planeta for desse padrão, o planeta então é de regeneração. Ou seja, ele se constrói com a mudança de cada um de nós. É a mudança individual das criaturas que resulta na transformação do nosso mundo. Então ninguém precisa dizer assim: ai, agora, meu Deus, se a gente não tiver terminado a regeneração, eu vou ficar atrasado. Não vai, ninguém vai ficar atrasado. Cada um vai fazer seu ritmo de mudança. Isso não atrapalha a minha mudança. O planeta não foi, eu vou. Então eu me transformo, outro se transforma, e criando ilhas de regeneração. E essas ilhas vão se juntando, igual quando você joga óleo na água, aquele monte de bolinha, elas vão se juntando, e daqui a pouco a gente se torna uma região ainda muito maior dentro do planeta. Então, a ideia da regeneração, ela na verdade, em função da forma como nós estamos encaminhando a vida no planeta, ela nos parece estar atrasada em relação ao que deveria ser. O trem das 11 pode ter passado, o trem da última hora. E nós, de repente, teremos que esperar um próximo trem. O planeta sim, mas eu não preciso esperar. Eu posso começar a minha regeneração hoje. O planeta pode, de repente, terminar a transição daqui a 100, 200, 500, 1000 anos, problema dele. Mas eu, individualmente, farei o meu processo de mudança. E quando o governador planetário entender que é conveniente, ele retira o pessoal que não está aqui. Mas eu tenho um compromisso comigo. O processo de mudança é um processo de mudança individual que não precisa esperar nada. Tem gente esperando, eu estou esperando que o planeta entre em regeneração para eu começar a mudar. Está atrasado, meu filho, porque não é assim. Somos nós mudando que fazemos o planeta se transformar. Agora, com guerras, violência, desamor, agressão nas redes sociais, todo um universo de ódio no nosso planeta, polarização política, todo mundo se odiando, todo mundo querendo a morte um do outro, confusão de todo tipo, as famílias vivendo um conflito terrível, nós vivendo um processo de adoecimento mental terrível como nunca tivemos. Como é que eu vou dizer que eu estou num mundo de regeneração? Com todo esse caldo de desequilíbrio que a gente está vivendo? Agora, no meio de toda essa loucura, tem muita gente boa fazendo muita coisa. Mas são indivíduos já em franco processo de regeneração vivendo entre nós. Então, fica aí o convite para a gente não esperar mais nada e começar a nossa mudança desde agora. 3 prêmios Nobel, né? Já todos senhores bem maduros. Espíritos que estão lá quietinho, trabalhando em prol da humanidade. Aí agora que a gente vem saber as descobertas deles, que já estão aqui faz tempo. Então tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa. Mas só que a gente não pode esperar mais, sabe? Não. Tá bom. Vamos orar. Vamos orar. Querido Senhor, nesses momentos que Tu nos ofereces para que reflitamos sobre as nossas próprias vidas, nesses momentos que Tu nos dás para que pensemos o que estamos fazendo, da existência que Tu nos concedeste, nós, os Teus filhos rebeldes, comparecemos à Tua presença para Te agradecer a Tua extraordinária persistência diante dos nossos corações endurecidos, o Teu esforço incansável para que aprendamos o caminho da luz, as mobilizações espirituais que Tu fazes para que no nosso mundo íntimo, no nosso ambiente doméstico, nós descobramos o propósito superior para o qual Tu nos trouxeste. Ensina-nos, Senhor, a aproveitarmos as lições que Tu nos dás, a não desperdiçarmos essa encarnação
tão preciosa, iluminada pelo conhecimento espírita, que pode, como nunca, quebrar as algemas do nosso desequilíbrio espiritual e permitir que nós, enfim, transformemos as nossas almas, a fim de que sejamos contados entre aqueles que te obedecem e que te servem. Ajuda-nos assim nesse propósito e oferece-nos, Senhor, as oportunidades que precisamos, a fim de que possamos dar o testemunho que Tu esperas, de que os nossos corações se encontram preparados para a grande mudança. Derrama assim Tuas bênçãos sobre o planeta que agoniza, sobre os lares em dor, sobre os nossos ambientes domésticos cheios de conflito, para que as Tuas bênçãos se derramem sobre todos eles, pacificando todas as nossas relações familiares e resgatando de maneira extraordinária os nossos corações, manchados pela loucura do mundo. Dá-nos a condição, Senhor, de vencermos a nós próprios e nos reapresentarmos a Ti, transformados pela possibilidade de sermos verdadeiramente úteis a nós mesmos, ao nosso próximo e ao planeta no qual vivemos. Que o Teu amor esteja sobre todos nós e que as Tuas bênçãos estejam sobre toda a humanidade, não somente hoje, mas para todo sempre.